Muito bom dia para você que está sintonizado na programação da Rádio Bandeirantes. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal Gente. Hoje é dia 17 de janeiro de 2023. O primeiro assunto que eu vou puxar aqui é o das lojas americanas. Assunto que está dando o que falar. Muita gente que não está entendendo o que está acontecendo. As americanas vão quebrar, não vão? Vão à falência? O que está acontecendo com essa gigante do varejo brasileiro, né? A questão principal é que houve um erro ali, segundo os analistas que foram ouvidos aí pela nossa reportagem, que conversaram conosco para explicar o imbróglio envolvendo as americanas, é justamente o erro de se colocar uma dívida com bancos, uma dívida financeira, na planilha de dívida com o fornecedor, que é bem diferente, né? Você tem dívida aí, provavelmente já teve dívida na tua vida, você sabe que dever para banco é diferente de dever para terceiro que não seja banco. E esse tem sido apontado como o principal erro da companhia, que tem presidente, que tem uma diretoria, tem setor de compliance. Muita gente deveria ter visto isso. Tanto é que o novo CEO, quando pisou lá, olhou e falou, não, para parar, isso aqui tô fora. Isso aqui, fizeram aqui uma arapuca. E agora eles vão ter que desatar esse nó na tentativa de evitar a falência. Aliás, muitos desses especialistas que lidam com o mercado financeiro, que lidam com essa questão das ações e analisam, né, o perfil das companhias, eles são categóricos em dizer que vai ser muito difícil a Lojas Americanas quebrar, apesar desse rombo que pode chegar a 40 bilhões de reais, uma dívida que ainda não está calculada. Num primeiro momento eram 20 bilhões que estavam fora aí do orçamento, daquilo que estava sendo divulgado, e depois foi feita uma nova conta, e hoje a expectativa que se tem, porque não se tem clareza ainda sobre o total, é que pode chegar a 40 bilhões de reais. E isso tudo tem um impacto na vida da economia como um todo, né? Afinal de contas, nós estamos falando aqui das americanas porque trata-se de uma gigante que não deveria ter adotado algumas práticas que adotou para chegar nessa situação. Pois bem, o que nós vamos ter agora de próximos passos? Os representantes aí da empresa, eles vão ter que escolher se o caminho vai ser a recuperação judicial. Para quem é mais antiga, como se fosse a antiga concordata. Vocês lembram desse termo? Ele está em desuso. Hoje em dia a legislação brasileira mudou, foi aperfeiçoada e existe a figura da recuperação judicial, que é justamente o passo antes da falência. É a tentativa que se tem de evitar a quebra, então, da companhia. Com a recuperação judicial, a legislação determina o quê? Que entre um administrador judicial. Então, esse administrador, ele passa a ter ali plenos poderes para fazer as autorizações a respeito do destino e do endividamento que precisa ser feito. Afinal de contas, as americanas, se quiserem sobreviver e continuarem, né, como um importante grupo de varejo no Brasil, eles vão ter que fazer uma capitalização, vão ter que tentar arrumar grana para pagar os fornecedores, pagar essa dívida, ter dinheiro em caixa para continuar suas operações e depois, é claro, conseguir se recuperar desse momento difícil, né, pelo qual estão passando. Isso tudo vai ser decidido no futuro, mas o problema é que os bancos estão indo para a justiça, estão pressionando, eles querem garantias de que vão ter os recursos pagos. A principal hipótese é que as americanas não quebrem, mas elas podem ser compradas, elas podem ter uma diluição, né, da sua importância, virar uma empresa de varejo menor, não tão grande, por exemplo, quanto o Magazine Luiza, Via Varejo e todas essas outras que estão atuando aqui no mercado brasileiro. E tem uma questão importante que é paralela a isso, que preocupa, por exemplo, alguns ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes, que são pequenos investidores, não estamos falando aqui de ninguém rico e milionário, mas aquele sujeito que investe um pouquinho ali para tentar arrumar a vida lá na frente, para tentar ter algum ganho, que é justamente a utilização das ações das americanas como fundo de reserva de emergência por um desses bancos virtuais que é o Nubank. E aí, você olhando lá a tua fichinha de investimentos, né? Você olhou e falou, pô, peraí, isso aqui não tá rendendo, isso aqui tô tendo prejuízo aqui.
eu tô fugindo da poupança para ter algum tipo de rendimento e tá acontecendo. Aí é um outro erro também apontado pelos especialistas. Por quê, Sônia, Cláudio e ouvintes? Porque para você ter um fundo de reserva de emergência, você não pode atrelar esses recursos, né, ao risco. O risco precisa ser baixíssimo, muito próximo daquele da poupança. E isso foi, entre aspas, vendido para os clientes como uma solução. Até porque esse fundo de reserva de emergência é um dinheiro que tem que estar disponível para você sacar imediatamente. É uma emergência, se você precisa. E não foi isso que fez o administrador desse recurso, então, colocando o dinheiro nessas ações, e aí com esse problema vivido pelas americanas, isso tem um impacto direto com todos esses pequenos investidores. As americanas, antes desse problema todo, estavam avaliadas em 11 bilhões de reais. Então, você imagina só, né? 11 bilhões para um prejuízo de 40 bilhões. E a operação necessária para mover toda essa máquina e impedir que a companhia não tenha recursos, por exemplo, para pagar salário dos seus colaboradores. É uma questão muito difícil a ser enfrentada, não há ainda um ponto final, a novela continua nos próximos dias e nós vamos acompanhando e noticiando aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes entender o que está acontecendo com essa gigante do varejo brasileiro. Cláudio Humberto está conosco direto